Conselho Consultivo, muito bom dia. Vítor Gaspar está em roadshow, ontem esteve em Frankfurt, hoje segue para Washington e vamos ver quais são então os objetivos deste roadshow. Vítor Gaspar diz que pretende mostrar que o programa de ajustamento está a ser cumprido. António Gaspar, Pedro Marques, Joaquim Biancar da Cruz e Jorge Neto são os convidados habituais à terça-feira deste Conselho Consultivo. Muito obrigada pela presença aqui hoje no Conselho Consultivo. Vítor Gaspar em roadshow, ontem esteve em Frankfurt, como eu dizia há pouco. O que é que se pode ler deste primeiro dia de roadshow? Vítor Gaspar mostra-se bastante otimista nas páginas que podemos ler no Diário Económico. O ajustamento será mais rápido e mais bem sucedido do que o previsto. Acredita que seja assim? Olá, Catarina, bom dia. Vítor Gaspar, Paulo Portas, a semana passada o Primeiro-Ministro. Os objetivos, penso, são mais ou menos idênticos, ou seja, há neste momento uma necessidade, e eu vejo isso com bons olhos, que membros do Governo que tenham, digamos, grandes responsabilidades, as maiores responsabilidades políticas dentro do Governo, tentem mostrar, de facto, ao exterior, e particularmente, digamos, às instituições de países, no caso dos Estados Unidos, onde está o Ministro das Finanças, que, de facto, Portugal está no bom caminho em termos do cumprimento do plano de ajustamento estrutural, em termos da Carta de Intenções que foi assinada no passado. Penso que o primeiro grande objetivo, de facto, destas visitas, e concretamente do Ministro das Finanças, é capitalizar um conjunto mais alargado e mais vasto possível de magistérios de influência que possam, numa fase posterior, vir ajudar Portugal, ou neste momento mesmo ajudar Portugal, a atingir esses objetivos. Há, porém, um outro ponto que eu penso que, digamos, estes altos magistrados da nação, e particularmente agora o Ministro das Finanças, tende a atingir, que é mostrar que Portugal é um país credível, tem conquistado credibilidade ao cumprir aquilo que está assinado nessa Carta de Intenções, e criar confiança, porque nós sabemos que em termos do sistema financeiro há uma premissa muito importante, que é a confiança. Criar confiança, ou a fidúcia, como se dizia antigamente, criar a confiança para que os investidores, aqueles que compram dívida soberana, quando chegar, digamos lá para o final do ano que vem, até já está marcado um dia, que é dia 23 de setembro, vão, digamos, Portugal possa ir ao mercado e se possa refinanciar a preços de algum equilíbrio. Agora, eu aí tenho muitas dúvidas, porque eu não acredito que Portugal esteja em condições de regressar normalmente aos mercados no final do ano que vem. Porquê? Porque, a meu ver, a negociação da Carta de Intenções, a negociação, sobretudo, dos prazos de retorno desse empréstimo, não foi, a meu ver, devidamente salvaguardada. Ou seja, deveria ser dado mais tempo para que estas medidas restritivas tivessem também mais tempo para atuar. O que é que nós temos neste momento? Nós temos neste momento, por um lado, de facto, estamos a atingir os objetivos em termos do cumprimento das medidas restritivas, mas temos o fosso da falta da criação de riqueza cada vez a agravar-se mais e do desemprego a agravar-se mais. Portanto, temos esses dois problemas que não nos irão dar a riqueza suficiente, logo o Estado não poderá arrecadar um conjunto de impostos que deveria arrecadar e que são parênteses muito curto por causa dos impostos. Repare, decidiu-se que a restauração seria 23%. Não nos devemos esquecer que a entrega do IVA da restauração é a maio. Já faliram uma série de empresas dentro dessa área. Eu não tenho dúvidas nenhumas, quando chegar a maio... O impacto vai ser negativo. Não, vão falir mais empresas, porque, digamos, os restaurantes, tudo o que está na área, os pequenos bares, os pequenos restaurantes, que estão nessa área, que têm que entregar o IVA, não têm dinheiro para entregar esse IVA de 23%. Bom, isso era só fazer, digamos, um parênteses, naquilo que será um corte na receita fiscal que se prevê e que está a acontecer em termos efetivos. Portanto, eu não acredito, de facto, que Portugal esteja em condições, no final do ano que vem, ir aos mercados e refinanciar-se a taxas, enfim, a taxas que sejam taxas suportáveis, sobretudo no longo prazo. Portanto, esse segundo objetivo que o Ministro das Finanças, a meu ver, tem ao ir, digamos, junto dessas instituições de referência nos Estados Unidos, e depois, com certeza, que fará outros roadshows por países também importantes para Portugal, eu não acredito que esse objetivo seja cumprido. Portanto, será bem sucedido num, e nesse, a meu ver, Portugal irá ter, inevitavelmente, que quando chegar ao final do ano que vem, irá ter que
refinanciar-se outra vez, não nos mercados tradicionais, mas se calhar junto do Fundo Monetário Internacional, ou junto do Banco Central Europeu, ou junto dos três que neste momento estão a financiar Portugal. Ficou a porta aberta precisamente para essa solução. Exatamente. Pedro, como é que vê este otimismo de Vítor Gaspar? Bom, bom dia. Em primeiro lugar, vejo de forma positiva a ação do Governo, esta ação diplomática, chamemos-lhe assim, no sentido de procurar convencer os mercados e os agentes institucionais relevantes internacionais da melhoria da situação do país. É bom que o Governo seja agressivo, digamos assim, neste sentido. Não vejo razões ainda para este otimismo. Percebo que um governo tem que ser otimista, não pode ser de outra forma, em democracia é mesmo assim, o governo tem que procurar puxar pela confiança dos agentes, isso é da escola, digamos, é dos livros, mas não vejo, infelizmente, ainda as razões para este otimismo. E isso é o que me preocupa mais, ou seja, eu preferia que o nosso Ministro das Finanças estivesse a fazer este roadshow, chamemos-lhe assim, com outros dados económicos, já com outros dados económicos disponíveis. Julgo que o Governo cometeu alguns erros preocupantes, que estão agora a ter consequências económicas significativas, e é isso que me preocupa. Acho que o Governo devia ter sido muito mais lesto a resolver os problemas da governação do CREN para que mais rapidamente o dinheiro do CREN chegasse às empresas. Acho que o Governo tinha que ter percebido muito mais cedo o problema do financiamento à economia, andou praticamente 6 meses a não reconhecer a existência de um problema e, portanto, agiu demasiado tarde sobre um problema que era de necessidade de ação imediata. Como disse agora e bem o António Gaspar, a ação que foi tomada na questão do IVA da restauração vai agravar a quebra da procura interna para níveis que tornarão ainda mais difícil a sustentação da situação económica. Isto só para dar alguns exemplos, para além da antecipação do aumento do IVA na eletricidade e no gás, que agora já sabemos que não tinha que ter acontecido em 2011, o corte dos subsídios de Natal do ano 2011, que também chegámos à conclusão que não era necessário. Há aqui um conjunto de efeitos que agravaram severamente a procura interna, que agravaram severamente a situação económica e que não tiveram depois a correspondência que o Governo porventura esperava na procura externa. Como sabemos, a economia europeia travou severamente, certamente já falaremos da situação da economia mundial e da economia europeia, e nós agora temos quebras de encomendas à indústria de 11%, o que perspectiva um ano económico muito complicado para 2012. E, portanto, o Governo tardou em agir, ou não agiu, ou agiu em sentido contrário ao desejável em matéria de política económica, de política microeconómica, nomeadamente, e agora estamos a ter consequências muito severas e, portanto, eu gostava que o Ministro das Finanças, que saúde por fazer este trabalho, digamos, de diplomacia, este roadshow, mas gostava que ele aparecesse aos agentes com outros dados económicos, com outra situação económica. E, portanto, nesse sentido, sendo sempre positivo que o Governo procure mostrar confiança no seu programa de ação, nomeadamente nas reformas estruturais, que este Governo considera que são as necessárias para o país, eu julgo que não estamos a acertar no caminho. Julgo que o caminho estrutural é o caminho das qualificações, é o caminho do capital humano, é o caminho da ciência, e nesse até estamos a travar os esforços das universidades e das empresas e de uma série de entidades do setor público com a chamada Lei dos Compromissos. Devíamos estar a apostar era nessa dimensão do crescimento estrutural, mas sendo este o caminho do Governo, acho bem que façam isto, mas acho que o deviam estar a fazer com outros dados económicos, mas isso tem a ver com a governação e com as escolhas dos últimos 8 meses. Joaquim, numa das respostas de Vítor Gaspar na entrevista dada ao Económico, um dos argumentos usados é de que ainda não está medido o impacto positivo que as reformas estruturais vão ter no crescimento económico e que isso sim leva a que Vítor Gaspar tenha este otimismo e diga precisamente que o ajustamento vai ser mais rápido e mais bem sucedido. Acredita que pode ser esse o fator-chave? Não, parece-me que, ao contrário do que foi dito, quer dizer, uma coisa é o que os jornalistas colocam logo na primeira página dos jornais, outra coisa é que se nós lermos a entrevista dele, em que ele é extremamente cauteloso relativamente ao sucesso garantido. Penso que é isso que está a tentar perguntar. E o sucesso garantido, ele diz, não tem a Ele até, a sua apresentação e os indicadores económicos remontam, nomeadamente até para um paper de um grande senhor de Olivier Blanchard, de 2006, do FMI,
e que apresentava nomeadamente, e foi falado naquela altura, e na altura o Governo também tentou tapar este cenário que foi traçado para Portugal de um cenário extremamente dantesco. E ele começa mesmo assim esta apresentação. Ele, aliás, na apresentação, põe todas as fragilidades relativamente a Portugal e nos últimos anos e aquilo que é considerado como as nossas principais causas de chegar ao ponto em que chegamos. Portanto, eu penso que ele foi extremamente. Depois, eu penso que é muito oportuno esta viagem dele. Em primeiro ponto, porque atenuou um bocadinho a agressividade que nós temos vindo a ter relativamente aos especuladores. E, portanto, ele aproveitou exatamente este ponto em que os especuladores parece que estão um bocadinho mais adormecidos relativamente à situação grave de Portugal e vai ele às principais praças de mercado. E muito bem escolhido Frankfurt, Madrid, Londres e Nova Iorque. E depois, também o approach que ele faz é de que um Portugal que não tem medo de explicar a sua situação e que não tem nada a esconder. E aí há uma certa diferença com a Grécia. Porque a Grécia, e há sempre essa preocupação. o que provocou muita desconfiança na Grécia foram alguns números que as pessoas não tinham a certeza e que uma coisa era o que o Estado grego estava a dizer, outra coisa era o que o Eurostat estava a dizer e outra coisa foi o que se verificou, não é? E, portanto, isto dá confiança. Mesmo que você diga, olha, a situação é extremamente grave, mas é esta, e é esta que está comprovada, isto dá confiança aos mercados. E é evidentemente que o sucesso desta operação é tão ténue ou simples, do mesmo, quer dizer, a dívida há um ano você já tem garantida. Mas não tem garantida ainda há 18 meses, há 24 meses. É para aí que nós pretendemos caminhar. É para aí que nós pretendemos. Porque nós pretendemos ter uma consolidação orçamental, pretendemos ter uma estabilidade financeira, uma diminuição do endividamento. E isto tudo, ao mesmo tempo, não se consegue conjugar. Parece-me que é um bocadinho injusto. Aqui algumas críticas foram preferidas antes. E depois foram postas todas assim um bocadinho em bolo. E até parece, é um esforço colossal o que se tem feito nos últimos meses relativamente à economia portuguesa e que tem-nos custado a todos. Mas se nós víssemos, é porque nos últimos anos do engenheiro Sócrates o que eu vi era que estavam a ser pedidos alguns esforços, mas não se estava a ver os resultados na prática. Não se estava a ver, aqui também não estamos a ver ainda os resultados na prática, mas já estamos a ver tenuamente uma mudança de atitude e uma mudança relativamente aos principais dados macroeconómicos e aos mercados. Vejam o que é que o BCE disse hoje. Vejam o que é que o BCE disse hoje, o Banco Central Europeu. É evidente que ainda estamos no começo. Quer dizer, esta conversa será muito mais interessante, temos depois em dezembro de 2012, não é? Vamos ver o que é que está a dar. Mas, de todas as formas, os resultados que estamos a ter, eu não sei se vamos precisar até de uma segunda ajuda, e se precisarmos, e se tiverem massa monetária para nos emprestar aos montantes que estão protocolados com a Troika, ainda bem, porque são bem melhores do que aqueles que nós estamos realmente a ter no mercado normal, e nomeadamente no mercado secundário. As taxas praticadas no mercado secundário em Portugal ainda são extremamente altas. Extremamente altas. Portanto, isto é um percurso que se está a ter. Eu penso que foi extremamente pertinente o Sr. Ministro das Finanças nesta viagem, que dará com certeza resultados, e isso é muito importante. Jorge Neto, temos aqui duas visões distintas relativamente ao otimismo de Vítor Gaspar. Pergunto-lhe qual é a sua opinião. Bom, eu estou mais de acordo com o Joaquim. E, de facto, também li a entrevista e há uma certa dissonância daquilo que são os títulos, enfim, que é o jornalista que coloca. Mas e são palavras de Vítor Gaspar. Sim, mas as palavras têm que estar inseridas num contexto. E quando se lê, de facto, o contexto, essas palavras, ele é um pouco diferente. Parece um otimismo excessivo? Eu penso que aquilo que decorre dos títulos não corresponde exatamente àquilo que é o estado de alma do Ministro. E eu acho que o Ministro, de facto, tem até essa particularidade, tem uma certa fleuma britânica de ser uma pessoa serena, cauta, prudente, simples e, portanto, não é dado a grandes ossanas nem a grandes parangonas. Ele não faz parte do perfil do Ministro. E, aliás, uma das coisas que eu aprecio nele é exatamente essa sobriedade na forma como exerce a sua função. E, a meu ver, dá um sinal claro de grande competência na forma como aborda e como trata as questões das finanças públicas. E, de facto, eu penso que ele tem que dar esse sinal de alguma confiança no futuro, pese embora, sublinho, e a entrevista digo claramente, há algumas reservas e algumas incógnitas, algumas variáveis que não se controlam neste momento e que não podem, obviamente, assegurar o sucesso deste processo de ajustamento. Agora,
sejamos claros, há sinais positivos. A balança de transações correntes tem melhorado. Sabemos que, efetivamente, tem havido um corte indiscutível na despesa. Há sinais também no exterior de que Portugal está a ser bem sucedido no programa de ajustamento. E esta visita que ele está a realizar, este roadshow que ele está a realizar, vai nesse sentido. E vai ser naturalmente bem recebido. O FMI em particular, e os Estados Unidos em particular, penso que deste roadshow é seguramente o mais importante. Desde logo porque os Estados Unidos têm um peso relevante no FMI. Não nos esqueçamos que aqui há tempos, quando se discutiu a sessão de Dominique Strauss-Kahn, era fundamental saber qual era a posição dos Estados Unidos relativamente ao futuro diretor do FMI, devido efetivamente ao seu peso indiscutível no Fundo Monetário Internacional. Mas também porque os Estados Unidos, é bom dizê-lo, neste momento estão a dar sinais claros de uma retoma. E há efetivamente indicadores muito positivos na economia americana, quer do ponto de vista do crescimento económico, quer do ponto de vista do emprego, que apontam, efetivamente, para uma recuperação lenta, é certo, com algumas incertezas, mas há uma recuperação no horizonte. E, concomitantemente, o que não acontecia aqui há 6 meses atrás, não dizíamos isso. Na Europa, que há 2 ou 3 meses estava, digamos, no fio da navalha, à beira do abismo, esta solução de estancamento da hemorragia da Grécia criou alguma serenidade nos mercados. Portanto, vamos falar claro, a situação hoje é seguramente melhor do que era há 2 meses atrás e basta olhar para os mercados financeiros para percebermos isso. E, portanto, Vítor Gaspar, ao direcionar-se em particular neste roadshow para os Estados Unidos, tem como objetivo obter daquilo que é de facto, enfim, a grande potência mundial que tem um peso significativo no FMI, as boas graças relativamente à credibilidade e à sustentabilidade do programa de ajustamento de Portugal. É certo, que já aqui foi dito, não há segurança do regresso aos mercados em setembro. Provavelmente, segundo alguns indicadores e alguns opinion makers, estou-me a recordar, por exemplo, deste presidente do maior fundo de obrigações internacional que se pronunciou há pouco tempo sobre Portugal, provavelmente não regressaremos aos mercados em setembro, mas se efetivamente houver, da parte dos nossos credores... Também podemos fazer essa leitura por parte de uma das respostas de Vítor Gaspar, quando diz que beneficiamos no quadro europeu de um mecanismo de seguro que nos foi oferecido pelos parceiros europeus. Podemos fazer uma leitura de que sim, eu penso, já está assegurado o apoio? Eu penso que o próprio Ministro das Finanças não o pode dizer, enfim, seria politicamente desastroso se o fizesse neste momento, mas interiorizou já que, efetivamente, mesmo não conseguir regressar aos mercados em setembro e, portanto, temos um plano B para o país. E, portanto, esta visita aos Estados Unidos e, enfim, concretamente ao Presidente da Reserva Federal Americana, ao seu homólogo americano, que é o Timothy Geithner, que ele está no Estado do Tesouro, tem como objetivo, efetivamente, dar a garantia de que Portugal está a cumprir, que naturalmente pretende regressar aos mercados em setembro, e se não acontecer, quer continuar com a colaboração e com o beneplácito do FMI e particularmente dos Estados Unidos, e portanto acho que vai no bom sentido. Mas agora deixe-me dizer, enfim, quando temos uma recessão de 3,7% ou 3,8% apontada para este ano, quando temos um desemprego que ainda está de facto a subir em 14,8% ou 14,9%, seguramente que há sérios receios de que, efetivamente, a economia e uma austeridade, enfim, forte, que a economia não cresça, enfim, não cresce seguramente nos próximos tempos para permitir, efetivamente, esse regresso aos mercados. E, portanto, é provável até que haja um agravamento desta situação decorrente deste programa de ajustamento. E, portanto, Vítor Gaspar, a meu ver, de uma forma sensata, lúcida, está a fazer aquilo que deveria fazer, que é, de facto, mostrar aos nossos credores que estamos a cumprir, que estamos a ser rigorosos no plano de cumprimento, que não somos a Grécia, somos diferentes da Grécia, que esperamos, de facto, regressar aos mercados em setembro, mas se isso não acontecer, contamos naturalmente com a colaboração e com o beneplácito dos nossos credores e, em particular, repito, dos Estados Unidos, dado o peso significativo que os Estados Unidos têm na FMI e também nesta retoma da economia mundial. Este é um sinal muito importante que às vezes nos esquecemos, é de ver o que é que se passa à nossa volta, porque isto é enfim, nós vivemos aqui, nós não vivemos isolados, vivemos, enfim, num mundo globalizado e, portanto, a retoma da economia mundial e, por arrastamento, a recuperação da Europa podem ser decisivas e fundamentais para o próprio programa de ajustamento de Portugal. Pegando na retoma da economia mundial, temos ainda 5 minutos para debater este tema. Christine Lagarde mostrou-se confiante relativamente à retoma da economia mundial, mas alertou também para o facto da China, do Brasil, estarem, nomeadamente, a travar o crescimento da economia mundial. António Gaspar, estou-lhe de novo a palavra. Como é que vê
este abrandamento por parte dos BRIC, que até agora tinham sempre mostrado sinais de crescimento? Bom, vamos ver. Segundo as últimas estimativas do Fundo Monetário Internacional, a economia mundial irá cair 7 décimas. Relativamente à China, cairá de 9% para 8,25%. Relativamente ao Brasil, de 3,6% para 3%. Bom, é significativo, não é significativo? Podia ser mais, digamos, podia ser mais significativo do que isto? Nós temos que ver que, com a globalização, as economias estão todas interligadas, naturalmente, e aquilo que se passa na Europa não irá parecer estranho a consequências que possa ter noutra parte do mundo. Portanto, porque hoje os parceiros são globais, portanto, os parceiros hoje estão um pouco por todo lado, não é? Espalhados por todo o mundo. Eu acredito que, de facto, este ano vai ser um ano de abrandamento, ainda como efeito dos últimos 2 anos que tivemos, que foram bastante difíceis. Este ano vai ser um ano difícil para a Europa, vai ser um ano difícil para todo o mundo. Agora, eu não acredito que, digamos, as potenciais quedas que estão neste momento, que são neste momento previsíveis, quer no Brasil, quer na Rússia, quer na China, quer na Índia, sejam por si suficientes para dizermos assim, bom, as exportações do resto do mundo para estes países vão abrandar de forma significativa. Vai haver um crescimento menor, mas vai haver crescimento. Agora, repare, quando na China estamos a falar de 0,75 e estamos a falar no Brasil 3,6, de 0,6, 3,6 para 3, eu não acredito que no Brasil haja uma queda tão grande, porque não nos podemos esquecer que o Brasil vai ter este ano e para o ano que vem grandes investimentos e vai necessitar, digamos, da sua economia estar a trabalhar a um nível muito elevado, porque tem desafios importantes para a economia brasileira, que é, digamos, o Campeonato Mundial de Futebol e que são os Jogos Olímpicos, portanto, mete em marcha um conjunto amontante e ajusante de fornecedores para esses eventos. Portanto, eu não acredito que, de facto, que esta queda venha a ser tão grande, mas mesmo que seja estas 6 décimas, não vejo, em termos globais, quer destes países, quer do resto do mundo, relativamente a estes países, que nós tenhamos uma desgraça, digamos, como alguns... Não está comprometido o crescimento? Não, quer dizer, repare, o crescimento é cíclico, não é? Nós fomos aos ciclos económicos, temos os ciclos de Juglar e temos os ciclos Kondratiev, portanto, o Juglar 10 anos e os Kondratiev um pouco mais longos, 40 anos. E esses ciclos explicam um pouco a flutuação das economias mundiais. Portanto, neste momento, a economia mundial já não se explica pelos ciclos, porque nem o Kondratiev, nem o Juglar consegue explicar os problemas que vivemos neste momento em termos de crescimento e dos ciclos da economia mundial. Agora, vivemos numa outra fase, mas também por ciclos. Portanto, eu diria que esta é uma fase do ciclo em que a curva do crescimento, a isoquanta, está um pouco mais abaixo, mas ela, quer dizer, se calhar não vai tão abaixo como alguns pensam, mas irá, com certeza, daqui a mais algum tempo, se calhar lá para o fim do ano, irá ter um comportamento distinto. Portanto, eu não vejo com preocupação, sim, é um ciclo natural, portanto, do crescimento económico, e eu não vejo com tanta preocupação aquilo que alguns analistas, eu até diria, aqui entre parênteses, alguns arautos da desgraça, profetizam relativamente ao contexto de crescimento da economia mundial. Pedro, como é que vê as consequências possíveis do abrandamento do crescimento nos BRIC para o resto da economia mundial? Os BRIC são hoje já atores muito relevantes no quadro da economia mundial. Julgo que uma parte deste abrandamento do crescimento económico, nomeadamente na China e Brasil, tem a ver também com o abrandamento da procura externa relevante para estes países. E portanto, há aqui um mecanismo em que, como dizia bem António Gaspar, a economia está muito interligada e, portanto, estes mecanismos autoalimentam-se. Eu julgo que aqui o determinante, o ponto de partida neste problema de abrandamento da economia mundial está mesmo na Europa. A Europa sofre um ciclo de abrandamento significativo, uma perspectiva de recessão significativa já para este ano, que tem que ser travada. Nós temos um problema global de procura interna muito grande na Europa. Não estou a falar dos países pequenos, o problema não é de cada país isoladamente, e não estou sequer a falar de Portugal, Grécia ou Irlanda. Estou a falar do abrandamento severo da procura interna na França, na Itália ou na Espanha, devido aos programas de ajustamento, que sem serem programas de assistência, são programas de ajustamento importantes, nomeadamente nas contas públicas. E, portanto, ou esta travagem da procura interna na Europa como um todo é atenuada, esta travagem, é contrariada, ou vamos ter uma situação económica global determinada negativamente pela situação europeia. O que é que eu acho que tem que acontecer? Muitas pessoas já andam a dizer isto há muito tempo. A Alemanha está com um superávit nas suas contas externas, quase de 6% do PIB neste momento. A Alemanha em particular, não é o único caso, mas é obviamente a economia motor da Europa. A Alemanha tem que aumentar um pouco a sua procura interna.
aqui não há nenhum risco de agravamento significativo das contas externas, há apenas uma aproximação do equilíbrio da situação alemã, eventualmente daí decorreria, e que teria efeitos muito importantes em toda a economia europeia e teria, porventura, até efeitos importantes na economia mundial, pelo peso que depois a Europa tem no mundo. E, portanto, nós, se queremos neste momento equilibrar a situação económica europeia e, no fundo, influenciar positivamente a situação mundial, é preciso, mas não estou particularmente otimista que isso aconteça no curto prazo, pelo menos enquanto não se realizarem as eleições de 2013 na Alemanha, era necessário que a Alemanha acelerasse um pouco a sua procura interna. Não estamos a dizer que nos transfira para cá dinheiro, não é nada disso, é só acelerar um pouco a procura interna. Há espaço para que isso aconteça, e eu até acredito, até porque vai haver eleições na Alemanha e a senhora Merkel também as ganhará, ou as ganharia com mais facilidade se tivesse uma economia ainda mais aquecida, digamos assim, mas o problema é que há demasiados agentes, há demasiados falcões na Alemanha, que é o primeiro sinal, e chegou a haver um pequeno sinal de que a Alemanha podia ter alguma margem para ajustar o seu déficit público um pouco em alta. E imediatamente vieram os sinais, não aqui del Rey, que isso provocará inflação e um agravamento para lá do razoável do déficit público, etc. E, portanto, a Alemanha está muito compelida por esses agentes e não está a conseguir contrariar esta tendência. E a Europa precisava de uma Alemanha que agora contribuísse para o equilíbrio da situação económica e não que agravasse o problema da procura interna europeia, que assim agrava a situação económica europeia e mundial. Joaquim e Jorge, já não temos tempo para a vossa opinião relativamente a este só dizer tema. que o BRICS vão-se aportar como novos ricos da economia mundial, nomeadamente o Brasil e a Rússia. Era a única coisa que eu ia dizer. Vamos voltar certamente a este tema no próximo Conselho Consultivo. Obrigada aos 4 pela presença aqui. Fica então o Conselho Consultivo de hoje. Amanhã voltamos com mais temas para analisar.